Olá a todos, meus queridos e minhas queridas, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa mensagem pastoral desta terça-feira, dia 9 de fevereiro de 2021. Eu falo aqui do berçário da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Eu quero dizer que é um prazer muito grande poder me dirigir a todos vocês para compartilhar a palavra, um trecho da palavra do Senhor. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia ou acompanhe-me na leitura que farei de Miqueias, lá no Velho Testamento. Miqueias, capítulo de número 7, os versículos 18 e 19. O 18 começa dizendo assim: Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Queridos, este trecho de Miqueias, ele é tido como uma doxologia, ou seja, um louvor em final de uma escrita. O verso 19 é um trecho que eu particularmente cito em todo o culto de Santa Ceia aqui na Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara. Deus lança os nossos pecados confessados nas profundezas das águas. Mude comentando essa mesma passagem de Miqueias 7, 18 e 19, ele diz que Miqueias inicia a sua doxologia com um trocadilho, com o próprio nome. Miqueias, em hebraico, significa quem é como Deus. E no verso 18, Miqueias diz: Quem, ó Deus, é semelhante a ti? E com um louvor cheio de gratidão, ele, Miqueias, explode nesta descrição inigualável do Senhor Deus sobre 3 aspectos. Vamos a eles. Primeiro, ele coloca o Senhor como o Deus do amor perdoador. Verso de número 18, quando ele diz aqui que perdoas a iniquidade. Queridos, quando o texto diz ele perdoa, em hebraico, ele levanta ou leva o pecado de outrem, com a ideia de perdão. Então, Deus deve ser louvado, exaltado, honrado, adorado, porque ele é um Deus que perdoa, ou que leva ou levanta o pecado do outro. O texto fala de iniquidade, em hebraico, desonestidade, porque o pecado é uma desonestidade para com a lei de Deus. E o texto ainda fala que ele se esquece, ou ele tolera a transgressão, do hebraico rebelião. Então nós temos aqui um Deus benevolente, que tem essa qualidade ativa do seu amor cheio de ternura. É um Deus que ouve a confissão de pecado do seu povo e o perdoa. Quando essa confissão de pecados é sincera, fruto de arrependimento ou de reconhecimento do erro e vinda de confissão sincera, o pecado é perdoado. Segundo detalhe que Moody descreve aqui, a inigualável graça do Senhor. O segundo aspecto é que o Senhor, como Deus de fidelidade eterna e poder redentor, porque o texto diz, ele terá terna compaixão como se fosse a mãe do seu filhinho, e fará que os nossos pecados sejam lançados nas profundezas das águas. Então veja, eu cometo um erro, quer seja ele por pensamento, desejo, palavra ou ação, e reconheço que eu errei, que aquilo que eu fiz, que eu pensei, o que eu desejei, não está de acordo com a vida que Deus exige que eu tenha, a vida que Deus pede que eu tenha andando com Ele.
Eu posso não ter essa vida. Posso. Claro que eu tenho direito. Eu posso dizer, eu não quero viver uma vida de santificação. Eu abandono o Senhor e vou viver minha vida de pecado. Serei responsável por todas as consequências disso. É óbvio. Mas se eu quiser andar com Deus, o Senhor tem requisitos para serem preenchidos. Esses requisitos envolvem uma vida de santificação, uma vida de abandono do pecado. Mas, como eu sou uma pessoa, e você também o é, e nós vivemos num mundo caído e corrompido, nós estamos sujeitos a errar, sujeitos a pecar, sujeitos a falhar, sujeitos a faltar com coisas certas. Quando isso acontece e nós reconhecemos que erramos, que a vida que levamos não está de acordo com a palavra do Senhor e que para seguir o Senhor eu preciso obedecer a Bíblia e eu desobedeci e errei, falhei, faltei com alguma coisa, eu reconheço que errei, confesso esse erro e com empenho, com esforço, com dedicação, volto a seguir o Senhor. O que é que Deus faz com esse pecado? Ele perdoa, mas ele não apenas perdoa, o texto diz que ele lança nas profundezas das águas. A ideia é de manter a maior distância possível desse pecado. E vejam, ainda que tenhamos lido os versos 18 e 19, eu quero completar com o verso 20. Mostrarás a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. O que é que nós temos aqui, queridos? O Senhor como Deus da fidelidade eterna, perpétua. Ele cumprirá a aliança que jurou a Abraão e a Jacó. Quem mais é ou poderia ser um Deus assim? Com que benevolência ele atende e satisfaz as necessidades humanas? Assim, as últimas palavras que ouvimos dos lábios do profeta Miqueias são as desta maravilhosa doxologia, um louvor final. Tal doxologia só foi possível por causa da fé em Deus. Deus jurou e cumprirá o seu juramento. O que é que ele jurou? O texto diz aqui, verso de número 20. Ele jurou fidelidade. Deus é fiel. Há um hino do Inário Presbiteriano, o hino de número 32, que com a graça do Senhor foi corrigida na sua letra, mas ele diz assim, tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. E o coro diz, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. E termina dizendo, fiel assim. Antigamente estava escrito fiel a mim. Aí corrigiram eu, porque Deus não é fiel a nós. Ele é fiel a Ele. Ele é fiel por Ele ser Deus, por Ele ser fiel. Porque a fidelidade está no seu caráter, faz parte da sua essência. E Ele é misericordioso. Porque Ele convive com pessoas que falham, que erram, mas quando essas pessoas, que somos nós, erramos e falhamos, e o procuramos, arrependidos, nós reconhecemos o nosso erro, confessamos que erramos e nos comportamos de maneira a lutar, batalhar para corrigir esse erro, Deus nos perdoa. Ele nos limpa, Ele nos lava, Ele nos purifica de todo pecado pelo sangue de Cristo. E lança esses pecados nas profundezas das águas, num lugar obscuro, num lugar distante, num lugar que não é para a gente ir para lá. Esse é o Deus com quem nos relacionamos. Que Ele nos console, nos conforte, nos dê ricas e copiosas bênçãos da sua paz. Amém.